Boa noite, meus queridos companheiros que já estão chegando. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Adriana, Célia. Boa noite, Silvano. Michele Rossato, nossa companheira lá de Cássia, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Helena. Val Lima, boa noite também, seja bem-vinda. Anitta, Reinaldo, Cecília, boa noite, Mariângela, Eveline, boa noite, Eveline, a Roberta, que também acompanha sempre junto, Ricardinho e a Lúcia, sejam bem-vindos. Claudionô também acabou de entrar, seja bem-vindo. João Batista, nosso companheiro de Mogi Guaçu, seja bem-vindo, João. Marcileia, o Guilherme e o Luciano também, sejam bem-vindos. A Tuca, nossa companheira de Cabo do Rio Claro. A Débora Negrini, muito bem-vinda, Débora, boa noite. Maê Aparecida, também seja muito bem-vinda. Uma ótima noite para vocês. Ana Cristina. A Lídia, boa noite também, Lídia, seja bem-vinda. A Leda Lovato, seja bem-vinda, Leda. Selma, também a nossa companheira de Carmo do Rio Claro. Boa noite, Selma, seja bem-vinda. Alex, boa noite, Alex. Marli, muito boa noite, Marli. Minha tia lá de São João del Rei. Milton, boa noite, seu Milton. Dona Edi também, boa noite. Bem, vamos então iniciar. Luiz Carlos Machado, boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Vamos então fazer a nossa prece inicial, pedindo permissão à espiritualidade para nós iniciarmos essa nossa reunião, esse nosso encontro. A Vivian Rezende também acabou de entrar, seja bem-vinda, Vivian, boa noite. Célio, boa noite, Célio. Adriano, nosso companheiro lá de Monte Santo, também seja bem-vindo. Ao todo o pessoal também da Fraternidade Espírita Casinha da Sopra, Andréia. Que bom! Todos vocês aqui reunidos, vibrando todos juntos num só objetivo. Isso é importante, que nós possamos com as nossas energias alterar um pouquinho, as próprias vibrações e esta energia fluídica que envolve o nosso planeta num momento tão complicado como esse. É importante e é interessante que todos nós possamos e consigamos contribuir com a espiritualidade de alguma forma, e automaticamente a gente também vai contribuindo conosco mesmo a partir do momento que a gente vai buscando informações e subsídio suficiente para nós alterarmos os nossos comportamentos, alterar os nossos pensamentos e automaticamente nos aproximarmos da própria perfeição. Então convido a todos agora nesse instante a elevar um pouquinho nesse momento o pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus. Visualizem a figura do meigo Rabi da Galileia, em especial naquele próprio ambiente onde ele utilizava muitas das vezes os montes ou a beira-mar para trazer as informações, para trazer às pessoas o conhecimento das leis divinas, para revelar um Pai magnânimo, justo, bom, perfeito. Visualizemos na nossa mente, no nosso próprio coração, as energias e vibrações que envolviam aquele ambiente e aquelas pessoas, e tentemos também captar essas energias e vibrações para tranquilizar a nossa alma, para tranquilizar os nossos pensamentos.
principalmente para nos auxiliar a nos mantermos concentrados, assimilando as informações, a fim de que, mais fortalecidos, com mais conhecimento, aumentemos a fé no sentido da fidelidade a Deus e às suas próprias leis, na certeza de que não cai uma folha de uma árvore sem a sua permissão, e de que o universo funciona no mais perfeito equilíbrio, porque ele é conduzido pelo amor do Criador. Que assim seja. Só abaixar aqui o som. Mais uma vez, muito bem-vindo todos vocês. O Flávio também aqui chegando, o Emerson, a Vanessa também aqui chegando, e a Vanessa também depois sempre compartilha sobretudo o estudo que nós estamos fazendo desse livro, e é importante toda essa participação e sobretudo a divulgação, não importa de que forma, em especial quando nós conseguimos divulgar pelos nossos exemplos, nós vamos atingir o nosso objetivo, como nos diz Emmanuel. Gente, nós estamos nos dias de terça-feira estudando o livro Céu e Inferno, essa obra da codificação kardeciana, a quarta na sequência escrita pelo codificador, e que busca exatamente nos trazer algumas noções e informações sobre tudo aquilo que é o objeto específico das religiões. E o objeto específico das religiões é justamente apresentar às criaturas algo que irá nos acontecer, sobretudo, na sequência da nossa própria existência ou na sequência da nossa vida. Porque muitas das vezes nós, quando estamos encarnados, nós não nos preocupamos muito com o que virá depois. Quando nós estamos encarnados, nós não nos preocupamos com as necessidades espirituais. A gente acaba se ocupando mais com as necessidades físicas. A sociedade acaba nos impondo, e aí sempre fica aquela dúvida, e essa dúvida ela é sanada pela própria religião. É a religião que possui esta função, ou este papel de espiritualizar a criatura, ou desenvolver em cada um essa consciência de que nós somos espíritos imortais, mas que estamos num corpo temporário. Um corpo temporário que eu acho que não precisa de mais provas para nós. Nós nos deparamos com a morte constantemente, todos os dias praticamente. Quem acompanha aí noticiários nesse momento de pandemia está também acompanhando uma média de mais de 1.000 mortes no nosso país todos os dias pelo coronavírus. Então, a morte é algo inevitável para a própria criatura. Isso nos mostrando que o corpo realmente ele é perecível, ele tem um prazo de validade. O espírito não. E as religiões trabalharam em toda a sua história em cima justamente desses conceitos de céu e de inferno. E com o passar do tempo a igreja acrescentou o purgatório como uma forma, vamos assim dizer, no meio do caminho. Nem céu e nem inferno, mas um período ou um local onde pudéssemos purgar ou melhorar um pouquinho as nossas falhas. Então o livro Céu e Inferno foi justamente escrito em cima disso. E especificamente neste capítulo 7º desta obra, Kardec vai falar para nós sobre as penas futuras, porque essa é a nossa preocupação. Quais serão as nossas penas futuras? Porque se nós tivéssemos apenas e tão somente gozos, nós não estaríamos preocupados. Os benefícios, as recompensas, não nos preocupam. O que nos preocupa efetivamente são justamente os castigos. Então, Kardec pega e, em cima da comunicação dos espíritos, em cima da orientação da espiritualidade superior e, como nós veremos na segunda parte, da própria experiência que todos os espíritos que foram escolhidos e selecionados pela espiritualidade por Kardec, nos passaram, nós vamos ter uma ideia de como será o nosso próprio
futuro. E, especificamente neste capítulo, nós vimos a questão da carne, da influência do organismo físico sobre o próprio espírito. Nós vimos alguns princípios das penas futuras e a gente está estudando agora o Código Penal da Vida Futura, que são 33 artigos que Kardec utilizou para elaborar. São praticamente 33 princípios onde ele vai esmiuçando o que seria a sorte do espírito, se podemos assim dizer, depois que ele retorna à pátria espiritual. Nós identificamos já até agora 13 destes princípios ou destes itens dos 33. Resumidamente, nós vimos que as imperfeições, ou nós sofremos, talvez seja melhor dizer assim, a consequência das imperfeições que nós não conseguimos corrigir. E interessante esse detalhe que Kardec coloca, que nós não conseguimos corrigir, exatamente por quê? Porque nesse processo evolutivo que nós estamos, é importante nós sabermos que nós não temos que cobrar de nós perfeição. O que nós temos que cobrar de nós é justamente este movimento que nós sempre fazemos para chegar à perfeição. Então, a cada existência, como nós vamos ver, nós encarnamos com determinados objetivos. Nós encarnamos para, eu não gosto muito dessa expressão, mas para resgatar, ou melhor, para corrigir algumas dessas imperfeições. Nós não viemos para corrigir todas nesta existência. Daí, nós precisamos ter, acima de tudo, essa consciência. Por isso que Kardec é muito detalhista nesse ponto. Opa, peraí. Então, as consequências das imperfeições que nós não corrigimos. E aí nós vamos fechar a nossa existência perguntando, nós conseguimos, atingimos o objetivo ou não? E aí é que nós vamos avaliar, sobretudo, as recompensas ou as penas. Por quê? Porque nós daremos sequência em próximas existências, em cima de tudo isso que nós estamos vendo. Outra coisa que Kardec fala que felicidade completa, gente, apenas e tão somente para espíritos perfeitos. Por quê? Eu acho até interessante uma colocação que o Cosme Massi faz. Ele diz que imperfeição nós precisamos entender por limitação. Sim, quando eu falo de uma imperfeição, eu estou falando que a alma tem uma limitação. E essa limitação é que faz com que a alma não consiga atingir aquele ponto da extrema felicidade ou da suprema felicidade. Então, as imperfeições são como limites. Nós não vamos conseguir experimentar determinadas coisas ou determinados comportamentos porque nós estaremos limitados. Limitados por quê? Limitados justamente por estas imperfeições. Então a felicidade completa é típico dos espíritos que já atingiram a perfeição. Da mesma forma que a quantidade de imperfeições que nós temos é que vai determinar o grau de sofrimento pelo qual nós estaremos passando. Tá? Então qual que é, ou quantas imperfeições eu tenho? A gente até ainda citou esse exemplo. Quem tem 10 imperfeições, ele vai sofrer mais do que aquele que tem 5 imperfeições. Por quê? Porque os limites para aquele que tem 5 são bem menores. Ele vai poder ir bem mais longe do que aquele que tem mais imperfeições. Da mesma forma que aquele que tem mais qualidades, ele, tendo menos limitações, ele tem mais habilidade, ele tem mais potencialidade. E tendo mais habilidades e potencialidades, ele vai conseguir resolver os seus problemas de uma forma mais fácil e mais simples. Daí, ele vai ter menos sofrimento. Então, quanto mais qualidades, menos sofrimento e mais recompensas nós teremos. Veja, que coisa interessante se podemos assim dizer, esse jogo que o próprio Criador traz para nós através das suas leis perfeitas. O futuro, nós vimos, ele é aberto. Kardec trouxe isso com muita lucidez. Ele é aberto e Deus é Pai. Deus sendo Pai e o futuro estando aberto, cabe a cada um de nós construir esse futuro. Por isso é interessante a frase do Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, porque voltar nós não podemos.
Aquilo que foi feito, já foi feito. Mas nós podemos agora programar um novo fim. Por quê? Porque o futuro ele está aberto. Não existe esse uniformismo, esse absolutismo. É assim, tem que ser assado. Não, a gente viu isso também. Tudo é levado em consideração na contabilidade divina, em especial as atenuantes e as agravantes. O que nos levou àquela imperfeição ou a praticar aquele ato? O que nós poderíamos ter utilizado e que nós não utilizamos? Então tudo isso vai ser levado em conta na contabilidade divina. Por isso a gente entende muito bem o que essa doutrina quer nos dizer, que nós não teremos um Deus juiz que vai ficar julgando. Olha, você fez isso, agora vai ter que pagar aquilo. Você fez isso e agora você tem essa recompensa. Não. Tudo está inscrito em nós mesmos. De acordo com as imperfeições, que nada mais são do que limitações, nós vamos sofrer essas próprias consequências. Ninguém vai precisar nos julgar. E como nós vamos ver a partir de hoje, nesses tópicos seguintes, 14, 15, 16, 17, que a gente vai falar um pouquinho do perdão, do arrependimento, a gente vai realmente sentindo e percebendo que Deus não tem essa necessidade, a partir do momento que nos criou perfeito. As leis estão todas inscritas na nossa consciência e elas são aplicadas automaticamente nas criaturas. E é isso que o Código Penal da Vida Futura vem nos trazendo. Vimos também que toda falta praticada, ela precisa ser reparada. Nós precisamos reparar o que nós fizemos. A reparação, como a gente vai ver, é uma única forma de nós conseguirmos, eu não vou dizer apagar, porque ninguém pode apagar nada da sua memória, mas é a única forma de nós substituirmos na nossa memória aquela imperfeição cometida. Aquele problema e dificuldade que eu tive com alguém em algum relacionamento. Então, quando eu reparo, eu substituo. E nessa substituição, a minha consciência vai ficando tranquila. Ela não apaga, ela não eliminou a falta, mas eu substituí, eu pude retribuir. Por isso que o próprio Cristo disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, não havendo regra absoluta, a gente vai também perceber que a duração do castigo vai depender exclusivamente da correção das nossas imperfeições. Quando eu deixo aquela imperfeição para trás, quando aquilo não mais me incomoda, quando aquilo não mais me limita, eu automaticamente sou libertado do próprio, entre aspas, castigo. Citamos o exemplo que André Luiz traz numa das suas obras, onde a pessoa que encarnou tinha na sua programação a perda de um braço inteiro e de repente, como ele conseguiu eliminar aquela imperfeição que levou àquela necessidade de reparação, ele não precisou perder o braço, ele perdeu só um dedo. E aquilo foi a perda só simplesmente para ele lembrar, para ele saber depois, você perdeu um dedo, mas era para você ter perdido um braço. Só que você conseguiu eliminar essa imperfeição. Você ampliou a sua capacidade e as suas habilidades. Então foi isso que nós vimos num breve resumo até agora. A partir de agora, aí sim, nós vamos na sequência identificar que o próprio Kardec vai dizer para nós que essa questão da eternidade das penas, ela está justamente relacionada, e aí a gente lembra de Einstein, a teoria da relatividade, ela está justamente relacionada com a nossa própria inferioridade. Ou seja, se nós temos ainda aquela noção de que as nossas penas serão eternas, é porque nós nos prendemos às nossas limitações, nós nos prendemos às nossas imperfeições, e todas as vezes que nós ficamos presos nelas, nós não conseguimos enxergar uma saída, nós não conseguimos enxergar aquilo que nós chamamos de a luz no fim do túnel. E aí dá-se a impressão de que realmente serão eternas aquelas penas. Mas nós sabemos que não existem essas penas eternas. Por quê? Nós acabamos de ver, e Kardec deixou muito claro que a duração do castigo estará proporcionalmente relacionada com a eliminação da imperfeição. Ou, quando nós deixamos a imperfeição e nós
ampliamos as nossas habilidades, nós deixamos aquela limitação para trás. Deixou a limitação para trás, vamos seguir em frente. E um outro detalhe que aí Kardec já vai começar a partir desse item 16 é com relação, porque a gente vai falando em limitações e imperfeições. A gente vai ter que pensar nas limitações e imperfeições no que diz respeito a nós próprios, ou seja, aqueles vícios íntimos que nós carregamos, aquela coisa que parece que só nós temos. É até interessante abrir um parênteses aqui, justamente para nós identificarmos aquilo que principalmente Joana de Ângeles nos fala, e nos fala muito, dessa necessidade da autoiluminação. Emmanuel também vai falar isso para nós num Consolador e em diversas outras obras. O objetivo do Evangelho é auxiliar a criatura a buscar a sua autoiluminação. E não existe outra forma senão através do próprio Evangelho. Bom, quando a gente está falando nessa autoiluminação, a gente está falando no comportamento nosso para conosco mesmos. Porque tem coisas que nós escondemos dos outros. Tem coisas que somente quando você olha no espelho e procura se despir, sobretudo do orgulho, tá vendo por que Jesus colocou a humildade na base das virtudes? Tá vendo por que nós não podemos ter nenhuma outra virtude se nós não tivermos humildade? Exatamente por isso, porque quando a gente olha no espelho e a gente consegue se despir do orgulho, nós vamos enxergar determinadas coisas que nós não passamos para os outros. Aquilo é algo nosso, que a gente tenta esconder até de nós mesmos. Aí vem toda a teoria fundada na própria psicologia, e a gente vai nos pais da psicanálise, sobretudo um termo muito utilizado pelo Jung, é justamente o que? As sombras. Nós não passamos as nossas sombras para os outros. Aliás, a gente quer passar para os outros uma imagem totalmente diferente daquilo que nós somos. E isso é até interessante, por quê? Porque isso vai nos ajudar a nos corrigirmos. Só que muitas das vezes nós não conseguimos, no seio da própria família, esconder essas sombras. Por quê? Porque a gente não consegue manter essa máscara durante todo o tempo. Agora, nesse período de pandemia, tem muita gente que faz o quê? Não aguenta ficar com a máscara, puxa ela para baixo do nariz, ou põe ela no queixo. Isso para mostrar que também com relação à nossa própria interioridade, com relação à nossa individualidade, nós também não conseguimos ficar com a máscara o tempo todo. Por isso, os nossos familiares nos conhecem melhor do que os outros. Tá? Então, este é um ponto onde nós precisamos aprender a trabalhar com as nossas imperfeições. Mas a partir desse item 16, há a necessidade da gente identificar ou estender um pouco mais quando essas imperfeições vão nos atrapalhar nos relacionamentos ou quando vão provocar, infelizmente, problemas com os outros. Quando nós vamos levar ou conduzir ou induzir os outros a também errar. Quando a gente falou ali atrás, Kardec comenta das atenuantes e agravantes, é justamente por quê? Porque nos nossos relacionamentos podem ter esses problemas, podem ter estas falhas. E aí vai ter também a necessidade de nós trabalharmos com o perdão. Opa, mais um parênteses. Por quê? Quando eu falo das minhas próprias imperfeições, em olhar no espelho e eliminar as minhas sombras, eu vou ter que fazer um exercício que eu garanto para vocês que é um dos exercícios mais difíceis de serem feitos, principalmente do ponto de vista cristão, que é o auto-perdão. E a gente fala muito pouco do auto-perdão. Mas, gente, o auto-perdão ele é muito mais difícil de se praticar do que o perdão dos outros. Porque quando a gente está falando no perdão dos outros, a gente já começa a trazer outro para a nossa conversa, a gente já começa a responsabilizar o outro por alguma coisa, a gente tenta dividir a culpa, mas aí fica até fácil de nós reconhecermos que existe alguma coisa para ser modificada. Agora, e com relação a nós mesmos? Nós temos essa facilidade para identificar algo que precisa ser corrigido? Então, nesse processo, nesse Código Penal da Vida Futura, nós precisamos prestar atenção nessas duas coisas. Daí, fica também uma sugestão de leitura para vocês, do livro do irmão Jacó, Voltei. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos uma impressão que nós somos muito bonzinhos. E que nós precisamos e merecemos apenas recompensas.
Aí quando a gente olha para nós mesmos, nós vamos nos decepcionarmos. Então, esses são os dois pontos que a gente precisa ver e identificar nesse Código Penal da Vida Futura. Então, no item 16, Kardec vai falar para nós do arrependimento, tá? Que, conquanto o arrependimento seja um primeiro passo para a regeneração, ele só não basta. Serão ainda necessárias a expiação e a reparação. Então, aí a gente volta naquele ponto, mais um parênteses, quando eu comentei com vocês que sinto sempre a necessidade, quando vou falar de perdão, de voltar atrás. Primeiro nos nossos próprios atos. Nós precisamos reconhecer que nós somos os responsáveis, somos os artífices, nós quem provocamos determinadas coisas. Os nossos atos ou os nossos pensamentos é que vão proporcionar algo que vai acontecer, uma mudança, uma alteração, sobretudo na normalidade. E esses nossos atos e comportamentos, eles vão gerar consequências. Simples, lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Só que, quando eu pratico algo, seja pelo pensamento, seja pelas minhas ações, e este ato gera uma consequência no universo, eu só preciso identificar, essa consequência ela foi positiva ou negativa? Por quê? Porque pode ter consequências positivas dos meus gestos, ainda que os gestos não sejam corretos e adequados. E se esses gestos geraram consequências positivas, talvez eu vou ter que pensar em apenas e tão somente auto-perdão. Porque o outro não vai me culpar por alguma coisa que eu fiz se gerou uma consequência positiva, se gerou algo positivo para ele. E aí a questão vai ter que ser só comigo mesmo. Olha, eu me arrependi, não deveria ter feito aquilo. Então eu preciso me perdoar. Ah, mas e o outro? Não, não preocupa, por quê? Porque a consequência foi positiva para o outro. Ele vai te elogiar, ele vai te agradecer por aquilo que você fez. Agora, eu pratico o ato, esse ato gera uma consequência e essa consequência é negativa. Opa, já atingi negativamente o outro. Aí Kardec diz, eu vou precisar não somente do arrependimento, mas da expiação e da reparação. Para quê? Justamente para substituir, sobretudo na minha própria memória, aqueles atos que foram praticados, as suas consequências, o próprio remorso ou a culpa. Então, Kardec diz, são 3 condições necessárias para apagar os traços das faltas e suas consequências. É o que ele diz exatamente nesse item 16. Porque no 17 ele vai continuar falando ainda dessa questão do arrependimento. Por quê? Porque esse arrependimento, gente, ele pode se dar em qualquer lugar, em qualquer momento. Não precisa necessariamente ser no plano espiritual, ele pode ser aqui no plano físico. Por isso que Jesus, numa das suas passagens, o Evangelho segundo o Espiritismo também vai trazer: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Você não precisa esperar uma próxima encarnação, você não precisa esperar a morte para você se reconciliar. Reconcilie-te com ele agora. Arrependimento, ele tem espaço em qualquer lugar e a qualquer momento. O importante é que ele vai ser este pontapé inicial para a sua reforma, para a sua transformação. Por que você precisa transformar depois, você não pode transformar agora? Inclusive, se a gente for levar a fundo o que o próprio Cristo disse, veja como que o Código Penal da Vida Futura está intimamente ligado com toda a doutrina do Cristo. Se nós formos levar a fundo, o que Jesus disse? Para que a nossa oração seja agradável a Deus. Se tiveres alguma coisa que se desculpar com teu irmão, deixa a tua oferenda nos pés do altar, vá, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e aí volte, para que a sua oferenda seja agradável a Deus. Por isso, nós precisamos aprender a interpretar de uma forma correta. Eu, particularmente, quando vou falar dessa questão do resumo que o próprio Cristo traz das leis de Moisés, eu gosto sempre de citar: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu costumo dizer que não são 2 mandamentos, são 3.
E que esses três, eles precisam ser lidos de trás para frente. Porque primeiro eu preciso me amar. Porque se eu não me amar, qual que é o parâmetro que eu vou ter de amar o próximo? Nenhum. Então, eu preciso me amar. Esse seria o primeiro mandamento. O segundo, amar o próximo. E aí interessante que o Humberto Roden fala no seu livro, Sabedoria das Parábolas, que quando a gente ama o próximo, a gente nem precisa se preocupar com o amor a Deus. Por quê? Porque ele vai ser uma consequência. É isso mesmo, Paulo. É o conceito de fraternidade que o próprio Cristo tentou nos ensinar e que a gente está simplesmente protelando. Então, primeiro mandamento, amar a si mesmo de forma correta. Amar ao próximo e o amor a Deus, vocês tenham certeza, vai ser uma consequência. Então, quando Jesus faz essa referência, vai lá, resolve o problema com o teu irmão, por quê? Porque a gente já entra nesse campo do arrependimento. Você entrou no campo do arrependimento, você já deu o primeiro passo para aquilo que ele chama de reabilitação moral do espírito. O arrependimento é esse primeiro passo. Não importa o momento. O importante é que você se arrependa, porque aí está o primeiro passo. Ok? E aí, sim, tem a questão da expiação e tem a questão da própria reparação. Tá? Da mesma forma como Kardec já vem dizendo, tanto a expiação quanto a reparação, ela vai depender justamente das suas limitações. Das suas limitações e daquilo que o próprio Cristo disse, que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, nesse processo da reparação, dependendo da forma como você reparar, você estará dando um passo enorme. Mas o primeiro, só com arrependimento. Se você não se arrepender, se você não reconhecer que existe ainda em você uma limitação, aquilo é uma imperfeição, e sendo uma imperfeição, ela vai gerar um castigo, ela vai gerar uma pena. E aí automaticamente você vai ficar limitado nas suas habilidades. Ok? Então, nesse item 17, Kardec vai justamente tocar nesse ponto para mais uma vez trazer para nós o arrependimento como o primeiro passo. E não se esqueça daquilo que nós falamos, tá? Dois detalhes. Aquilo que nós precisamos aprender a perdoar em nós mesmos, o auto-perdão, que é algo mais difícil e complicado, e também a questão do perdão em relação às outras pessoas. Ok? Beleza. Na sequência, no item 18, Kardec já vai, inclusive, dar uma cutucadazinha em nós. Por quê? Porque muitos de nós temos essa ideia de que, a partir do momento que a gente conseguiu fazer ou conseguiu colocar algo em prática, nós já nos colocamos um pouco mais avançados e evoluídos, e aí a gente acha que já somos espíritos perfeitos. E o Kardec vai dizer exatamente nesse item o seguinte: espíritos imperfeitos, ou seja, espíritos com limitação, eles não conseguiriam, eles não suportariam viver em mundos mais evoluídos e mais avançados. A gente ouve muito, é uma analogia muito pobre, mas só para vocês terem uma ideia. A gente ouve muitas pessoas, sobretudo brasileiros, dizerem que eu não consigo viver no Brasil, eu não suporto aqui esse Brasil, eu quero mudar para um outro país. Gente, dependendo da cultura desse outro país, dependendo do nível de convivência das pessoas, você não vai conseguir suportar viver naquele lugar. Agora espera, tá? Por isso que eu falei uma analogia muito pobre, porque às vezes tem países que são considerados países de primeiro mundo, que os espíritos não são espíritos de primeiro mundo. Por quê? Porque se nós formos avaliar a questão cultural, ela também representa uma limitação às pessoas. Muitas pessoas não fazem aquilo, por quê? Porque a cultura daquele local não permite, mas intimamente elas não são assim. Posso citar aqui um exemplo para vocês daquilo que aconteceu aqui no Brasil nas Olimpíadas. Com aquele atleta norte-americano. Mas os Estados Unidos é o país de primeiro mundo. Sim, mas um atleta norte-americano, quando veio aqui no Brasil,
achou que poderia fazer aquilo que os brasileiros fazem. Aí eu pergunto, é um espírito evoluído? Ou seja, o país ele é todo evoluído? Não. Muitas das vezes a questão cultural ela impõe para você determinados comportamentos, mas não significa que você conseguiu aprender e evoluir com aquilo. Ok? Agora, do ponto de vista moral, não. Por isso que Kardec fala de mundos mais avançados, de mundos superiores. Agora você quer uma ideia de mundos avançados e mundos superiores? É só você pegar espíritos que possuem essa característica de espíritos mais avançados. Vou citar um exemplo, que quem conta esse exemplo é o próprio Haroldo, que ele diz que conversou uma vez com um rapaz que trabalhava lá numa oportunidade que ele teve, encontrou lá com o Chico, e trabalhava ali com o Chico. E o Haroldo chegou perto dele, ainda na sua juventude, né, ainda falou, nossa, que coisa mais gostosa, né, você trabalhando aqui com o Chico e tal, deve ser uma maravilha. E aí o rapaz virou para ele e falou, o quê? Você tá louco? Você não sabe o que você está falando. Aí o Haroldo até assustou, mas peraí, por quê? Você trabalhar do lado de um espírito evoluído? Aí o rapaz falou para o Haroldo, às vezes chega aqui, tem dia que eu chego, eu estou aqui fazendo umas coisas, o Chico vem, bate nas minhas costas e fala, ô filho, não pensa assim não, deixa isso para lá, muda o seu pensamento. Ó, olha só, veja, ele não falou nada para o Chico, aí o Chico chega e conseguiu ler aquilo que ia dentro da sua própria alma. Então, só para a gente ter uma noção, imaginem mundos mais evoluídos. Se aqui, com o Chico, neste planeta, esse rapaz tinha dificuldade de conviver, por quê? Porque o Chico via através do seu próprio corpo, ou através da sua persona, vocês imaginem mundos evoluídos. Os espíritos vão olhar para nós como se estivesse olhando lá no nosso íntimo. E como é que a gente se sentiria? Como diz Kardec nesse item 18, totalmente perturbados. Por isso, nesse Código Penal, a gente está aprendendo as imperfeições que nada mais são do que as limitações do espírito, é que vão proporcionar este sofrimento que nós estamos sentindo ou que nós vamos sentir. Não é um castigo, Deus falar, ó, tá aqui, agora você fez isso e vai pagar aquilo. Não. São as nossas imperfeições que vão limitar essa nossa capacidade de ser feliz. É aí que estará o céu ou o inferno de cada um. Ou aqueles que queiram, e aí que estará também o purgatório. O que eu estou purgando? O que eu preciso melhorar? O que está me incomodando? Então, vamos acompanhando esta sequência do próprio Código Penal da Vida Futura, que a gente vai tendo uma base, uma ideia do nosso próprio futuro. Ok? Então, avançando, nós vamos para o item 19. Tá? Hoje até nós vimos poucos itens. Mas espero que esteja ficando bastante claro para vocês esse Código Penal da Vida Futura. E depois, com uma simples leitura, vocês vão conseguir também entender melhor aquilo que Kardec coloca. No item 19, ele vai justamente falar o seguinte, olha, uma das leis também que rege o próprio universo é a lei de liberdade. Ou seja, todos nós temos um livre arbítrio. Todos os indivíduos que possuem esse livre-arbítrio, ele vai determinar quanto tempo vai durar o seu sofrimento. Você é livre. Se assim não fosse, aquilo que a gente falou logo acima, se tivesse uma, que a gente chama, uma regra absoluta, olha, se você fez isso, você vai ter que pagar tanto tempo, você vai ter que pagar tanto de pena, nós não teríamos liberdade. Nós teríamos cerceada a nossa liberdade. Então, quando Kardec coloca justamente que se existe lei de liberdade e é o livre-arbítrio de cada um que vai determinar, e por quê? Porque como ele colocou nos itens acima, sendo imperfeições limitações, eu posso vencer e superar essa limitação a qualquer tempo. Por isso, Alessandro, como você está colocando, que dizem que o céu e o inferno está dentro de nós. Por quê? O inferno nada mais é do que essas imperfeições ou a nossa própria limitação. Porque é ela que vai proporcionar para nós sofrimento. Da mesma forma que as qualidades e características boas que eu tenho, todas as vezes que eu sou elogiado, eu não me sinto no céu.
Pois é, as qualidades que nós temos, elas vão gerar um gozo para nós. Sim, céu e inferno estão dentro de cada um de nós. A gente para por aqui, nesse item 19, continuamos no nosso próximo encontro, justamente por conta do nosso tempo, que já está aqui ultrapassado, dentro daquela nossa proposta. Espero que todos tenham conseguido assimilar um pouquinho de algumas informações, tenham conseguido refletir também bastante e, sobretudo, que nesse momento essas nossas vibrações possam auxiliar e muito a espiritualidade neste processo de regeneração planetária, levando sobretudo consolo, levando sobretudo vibrações boas para todas aquelas pessoas que necessitam, para nós irmos ajudando-a a corrigir, sobretudo fluidicamente, essa atmosfera que nos envolve, facilitando assim essa nossa trajetória para a regeneração. Muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Amanhã estaremos aqui para também dar sequência ao estudo da Gênese.